Muito bem, meus amigos. Hoje vamos falar sobre o despreparo para o enfrentamento da guerra cultural. A guerra cultural que é uma realidade. Muitos não estão ligados nesse evento. E isso tem sido fator muito influente no enfraquecimento espiritual de muitos dos nossos jovens e adolescentes. Por quê? Porque a guerra cultural é a guerra espiritual, que ela é chamada de guerra cultural, mas na verdade trata-se da guerra espiritual. Por quê? Porque é o conflito de estímulos, é o conflito de conceitos. A guerra cultural nada mais, nada menos é do que a guerra de conceitos, a guerra de estímulos. Nós somos bombardeados todo santo dia por estímulos, por conceitos, estímulos que nos conduzem ao afastamento de Deus. Tá? Estamos vivendo numa sociedade cada vez mais pervertida e nós temos, para contribuir com isso, temos os intelectuais, nós temos os ideólogos, os filósofos, que contribuem ainda mais para que a guerra cultural / guerra espiritual se torne muito mais renhida, né? Muito mais intensa e às vezes ela é até desproporcional para muitos que não estão preparados, evidentemente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso com o pastor Carlos Eduardo. Eu queria passar a palavra para a sua saudação, pastor. Boa noite, queridos amigos, irmãos, paz de Cristo Jesus. É um grande prazer voltar a falar com vocês. Hoje a gente está aqui caminhando um pouquinho mais junto com o pastor Abimael e com cada um de vocês. E a expectativa é que a gente cresça mais um pouquinho na graça, na sabedoria e no entendimento do Senhor. E que a gente possa também, de alguma forma, contribuir com os jovens, né, que precisam da graça de Deus em sua vida. Muito bem, pastor. A Bíblia Sagrada, ela fala aqui em Colossenses, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 2 de Colossenses, nós temos 2 versos em que o apóstolo Paulo destaca essa questão da guerra cultural, né? Que a gente chama de guerra espiritual, que a Bíblia chama de guerra espiritual. Só para o pessoal que vai chegar agora ou chegando depois, a gente está tratando aqui a guerra cultural como sendo aquela que a Bíblia chama de guerra espiritual. E olha o que Paulo fala para mostrar para nós que a guerra cultural é a guerra espiritual, que é a guerra de conceitos cristãos, o conceito da fé, os conceitos morais da fé, os conceitos de vida da fé, os estímulos espirituais, os estímulos da fé cristã, os estímulos da palavra de Deus, contra os estímulos do mundo, contra os conceitos mundanos, que cada vez mais eles vão sendo aperfeiçoados. O diabo trabalha a mentira sempre com cara nova, né? É a velha mentira com novas facetas, né? Então, o apóstolo Paulo ele diz assim, no capítulo 2 de Colossenses, verso 4, ele diz assim: assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Né? Raciocínios falazes. E aí o versículo 8 é um pouquinho mais denso, um pouquinho mais explicado, melhor dizendo. Ele diz assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então ele pede um cuidado para isso. Em outras passagens, o apóstolo Paulo fala que a guerra espiritual, que nós também chamamos de guerra cultural, ela é travada no campo da mente. É no campo da mente que nós somos açoitados, que nós combatemos. O corpo vai reproduzir o resultado dessa guerra de conceitos, dessa guerra espiritual / cultural. E a Bíblia chama a nossa atenção para isso, também lá em Romanos 12, quando o apóstolo Paulo fala para que a gente renove a nossa mente, né? Ele diz, verso 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o campo de guerra, o campo da batalha cultural / espiritual, é a mente da gente. E eu queria começar, a gente vai inclusive falar, eu queria começar falando sobre cultura aqui, depois o pastor Eduardo vai continuar. Eu queria falar aqui que a cultura é o conjunto de conceitos. Conjunto de conceitos, de comportamento de uma sociedade, que molda o comportamento de uma sociedade, que forja a conduta, né, o comportamento de um grupo, de uma comunidade, de uma cidade, de um estado, de uma região, de um país. Então, por exemplo, temos a cultura brasileira, que é o conjunto de todas as culturas regionais e de todas as microculturas. Então, quando a gente fala de cultura, a gente está falando de comportamento. Porque cultura é esse conjunto de conceitos que forja o comportamento dela, que faz essa sociedade se comportar, viver de uma maneira peculiar. Né? Existem comportamentos culturais que são comuns a muitas sociedades. Por exemplo, a cultura ocidental ela tem muita coisa em comum. Por quê? Porque é a cultura forjada no judaísmo e no cristianismo, nos conceitos judaico-cristãos. Então é chamada de cultura ocidental. Mesmo que ela seja uma cultura imperfeita, em função da imperfeição do ser humano, do próprio pecado, mas ela tem características muito, muito peculiares dos conceitos judaico-cristãos. E nós preservamos isso. Isso, inclusive, serve até de ninho, né, para que o evangelho possa proliferar aqui no mundo. Né? Serve de incentivo. É um bom contexto para que o evangelho possa se propagar e salvar e transformar a vida. Mas aí nós temos as culturas, a gente poderia chamar de contraculturas, de conceitos que são antagônicos, que conflitam com essa cultura que é comum para nós, né? Que é própria nossa. E aí trava-se uma batalha. Lá no início, os cristãos, lá no início do cristianismo, da igreja, os cristãos travaram uma batalha cultural / espiritual, né? Eles eram assaltados, né? por estímulos culturais que eles tiveram que lutar muito, inclusive com o preço da própria vida para manter a fé, para manter o comportamento, para manter a moral cristã. Então, pastor, é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Muitos jovens, adolescentes, estão despreparados para enfrentar essa guerra cultural, esse assalto de estímulos, esse bombardeio de estímulos, de conceitos. E aí eu deixo para você aí citar, inclusive, você exemplificar alguns desses conceitos que estão fazendo muita diferença hoje, que estão abalando as estruturas de muita gente, especialmente dos nossos jovens, porque, como você bem disse nas lives anteriores, esses jovens estão em formação, né? Eles estão em crescimento em formação, e se eles não forem bem informados, bem trabalhados, eles serão presas fáceis do exército da cultura depravada, que se aperfeiçoa cada vez mais para destruir a fé de muitos. Bom, irmãos e amigos, essa questão da guerra cultural, ela não é uma questão nova. Como o pastor bem colocou agora, desde o início do cristianismo, os cristãos precisaram se posicionar. O cristão sempre foi alguém, sempre será alguém, melhor dizendo, que vai se posicionar. Obviamente que nós cristãos vamos nos posicionar a favor das coisas de Deus. Mas a grande questão desse tema, e a gente vai focar ele no caso dos jovens, restringir eles aos jovens. Todos nós, meus irmãos, fazemos parte de uma cultura, concordemos com isso ou não. O que vem a ser a cultura que nós estamos falando aqui? A cultura, de um modo geral, são esses valores, são os costumes, são as expressões, as rotinas,
os comportamentos praticados consciente ou inconscientemente por um determinado povo, em um determinado território, um determinado local. Então, digamos, a cultura brasileira é diferente da cultura argentina. A cultura americana é diferente da cultura brasileira, e assim por diante. Todos nós, seres humanos, nascemos e somos criados e nos desenvolvemos dentro de um aspecto de cultura, dentro de um mundo cultural. No caso de quem não pertence à igreja, quem não conhece o evangelho, quem não está comprometido com Cristo, não faz ideia de que nasce, cresce, amadurece, se desenvolve num ambiente cultural que é o oposto da proposta de cultura que Deus tem para o ser humano. Então, por exemplo, as pessoas da sociedade acreditam que a prática de alguns vícios não oferecem nenhum mal, nenhum risco, por causa da cultura existente em volta daquele risco. O Brasil é um país que, não a igreja, o Brasil é um país que alimenta a cultura do beber socialmente, e fazer uso de bebida alcoólica socialmente. No entanto, a medicina já sabe que essa cultura é a porta de entrada para o vício do alcoolismo. Né? Estou fazendo aqui um exemplo, estou mostrando um exemplo para a gente entender a associação de cultura. Né? Outro exemplo. O Brasil é um país onde a cultura secular do carnaval, das festas de carnavais que acontecem anualmente, é uma cultura muito forte, uma cultura que nós sabemos, uma cultura imoral, uma cultura reprovável, uma cultura de coisas que Deus desaprova, mas do ponto de vista secular, são coisas referentes à cultura desse povo. Sim. Quando você vai para o Japão, ou dá uma olhada no Japão, só para comparar, lá no Japão você tem a cultura, o comportamento, o valor da disciplina rígida das coisas. O povo japonês é um povo muito disciplinado, muito rígido nos seus valores, nas suas coisas, diferente do povo brasileiro. Então você vai vendo que cada povo, cada nação tem a sua cultura, tem o seu conjunto de valores, crenças, comportamentos, conscientes ou inconscientes, que acabam formando a personalidade daquele povo. É isso que nós chamamos de cultura. A Igreja de Jesus, o povo de Deus, tem a sua própria cultura. Quando fomos redimidos por Cristo Jesus, quando Cristo nos aceitou em sua presença, quando nós fomos convertidos ao Evangelho, e porque pertencemos à Igreja de Cristo, fazemos parte, pastor Abimael, da Igreja de Cristo, nós neste instante assimilamos e fomos também, digamos, inseridos nesta cultura de reino de Deus, que é propagada pela Igreja de Deus na Terra. Certo. Então, qual é o contraponto de Deus contra as culturas humanas caídas e decadentes? É a cultura de reino de Deus anunciada pela Igreja. Sim. Então, o cristão, o crente, ele tem uma forma diferente de pensar. Quando a gente compara com a sociedade secular, a sociedade que não segue Jesus, que não tem a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática, o povo de Deus, a igreja, o jovem da igreja, ele vai necessariamente pensar de um modo diferente da sociedade, vai possuir valores diferentes da sociedade, vai possuir crenças, vai possuir valores, princípios, ele vai desenvolver uma moralidade totalmente diferente, para não dizer oposta, aos valores da cultura secular. Porque a cultura secular, ela está fora da direção de Deus, ela está fora do filtro de Deus. Então nós podemos afirmar que pouca coisa se aproveita da cultura secular no reino de Deus. No reino de Deus, tudo é útil, tudo é aproveitável, em termos de valor, em termos de moral, em termos de princípio, em termos de comportamento. No reino de Deus, tudo é útil.
Por isso que nós afirmamos, através da Bíblia Sagrada, que o cristão é uma pessoa diferente do não cristão. O cristão tem um testemunho, uma postura, um porte, uma conduta, uma ação, um raciocínio, uma personalidade, uma ética, uma moralidade, uma maneira de ver a realidade, uma maneira de ver a vida, que nós chamamos de cosmovisão, né? A cosmovisão cristã, a maneira de ver a vida através do estilo de vida cristão ensinado pela igreja, é totalmente diferente da maneira que a sociedade, que o mundo secular anuncia. Então, para termos uma noção do que vem a ser a guerra cultural e qual o meu papel, o seu papel na guerra cultural, nós precisamos entender essa diferença. Como é que as coisas precisam funcionar do ponto de vista da igreja, que é a expressão do reino de Deus na terra, e ali dentro da igreja existe uma cultura de reino de Deus, e como funcionam as coisas fora desse reino de Deus, que é a sociedade. Senão a gente não vai entender nem o que é guerra cultural e nem o que é o nosso papel. Quando o cristianismo, ao longo da história, meus irmãos, passou a se tornar mais popular, aceitável e passou a fazer parte da vida das pessoas, à medida que as pessoas, ao longo de toda a história, desde o nascimento de Cristo, o ministério dos apóstolos, a aceitação do evangelho e do cristianismo pelo Império Romano, desde lá para cá, o cristianismo foi ganhando cada vez mais e mais espaço na sociedade, na vida das pessoas. E esse fenômeno, esse acontecimento, pastor Abimael, foi produzindo, dentro dessa sociedade caída, decadente, os valores do reino de Deus, os princípios do reino de Deus, a cultura do reino de Deus, ela foi ganhando espaço aos poucos. Então, ao longo da história, à medida que a igreja crescia, à medida que a igreja avançava, os valores da igreja, os princípios do reino de Deus também avançavam. Por isso que o mundo ocidental, ele foi evoluindo dentro dos parâmetros que a Bíblia Sagrada mostra. Se a nossa sociedade hoje, por mais ruim que ela esteja, ela possui algum valor de justiça, algum valor ético, alguma moralidade que pode ser praticada, que pode ser seguida, se existe algum princípio do que é certo e do que é errado, se existe liberdade, se existe igualdade, se existe respeito, se existe direitos e deveres, é porque todo esse conjunto de valores culturais, eles foram pouco a pouco construídos com base nos valores da cultura do reino de Deus. De Deus. Quando a igreja passou a exercer influência sobre o Estado, lá no passado, quando imperadores, reis e governadores, prefeitos, consultavam a igreja, consultavam pastores e padres para saber qual era a vontade de Deus para a política, as leis, os princípios, as formas de governo, a própria justiça, a própria noção de trabalho, educação, tudo isso era baseado em princípios bíblicos, em princípios que a igreja transmitia para a sociedade. Acontece que, ali pelo final do século XVIII, o mundo moderno, né, a era moderna, como nós assim chamamos, ela passou a entrar num processo de rompimento, né, com os valores do cristianismo. Então, a era moderna, depois do iluminismo, depois do fenômeno científico que atingiu o mundo ocidental, principalmente, a sociedade ocidental, ela começou pouco a pouco a se descolar, né? Ela começou a se distanciar desses valores éticos cristãos que já estavam fundamentados, arraigados no solo, né? Na estrutura da sociedade. De tal modo que de lá para cá, os princípios cristãos e os valores de reino de Deus, de cultura de reino de Deus, que estavam fortes e que estavam sendo conduzidos pela igreja, começaram a ser enfraquecidos por estes movimentos de resistência da era moderna. Eu cito alguns deles aqui. O naturalismo, mais conhecido como ateísmo moderno, a teoria da evolução de Charles Darwin, que vai trazer uma releitura a respeito do surgimento da vida
e do surgimento do universo, principalmente no que diz respeito à vida no planeta Terra. E essa teoria ela vai eliminar a possibilidade de alguma divindade ter participado do processo de elaboração, construção e manutenção do planeta Terra, onde vai surgir ali a proposta da evolução das espécies, né? A evolução das espécies, tanto a humana quanto as outras espécies existentes aí na biologia. As filosofias modernas, os filósofos modernos vão também construir uma nova forma de fazer filosofia, e essa filosofia vai gerar influência nas leis que vão ser elaboradas, vai exercer influência na educação que as pessoas vão receber nas escolas e universidades. Então, todo esse processo, pastor Abimael, foi preparando a sociedade, foi preparando o mundo para o contexto no qual nós encontramos hoje. Que contexto é esse? Esses movimentos começaram a desenvolver resistência aos valores da cultura do reino de Deus. Começaram a se opor diretamente aos valores ensinados pela igreja, pela religião, pela fé cristã principalmente, a tal ponto de defenderem que a religião cristã torna-se irrelevante para a sociedade dos dias de hoje, a tal ponto de os principais teóricos, né, sociólogos, filósofos, pensadores sociais, cientistas políticos afirmarem que a igreja, o reino de Deus, não tem como exercer nenhuma influência sobre a sociedade, que a sociedade tem que pensar por si mesma, a sociedade tem que acreditar nas coisas por ela mesma, e que a sociedade não pode ser guiada nem por fé, nem por religião. Quando esse momento atinge o seu ápice, que é o século XIX, a passagem do século XIX para o século XX, associando a esses fenômenos as duas grandes guerras mundiais, nós vamos então nos deparar com um mundo, uma sociedade, onde fé e informação, fé e conhecimento estão em lados opostos. Da segunda metade do século XX para frente, né, dos anos 60 para frente, até o momento onde nós estamos, é nítido esse debate. A fé e o conhecimento, a fé e a ciência, a fé e a política, a fé e a sociologia, a fé e a economia, elas estão lutando entre si, estão em guerra entre si. Por quê? A igreja afirma que Deus existe, que Deus é real e que o reino de Deus tem uma cultura que precisa ser vivida e experimentada pelos seres humanos. E essa cultura está dentro da igreja cristã. A sociedade não aceita esta proposta. Então a sociedade, ela produz argumentos, produz propostas totalmente contrárias aos valores da cultura do reino de Deus. E aí a sociedade vai defender o quê? Parâmetros, princípios, propostas, visões, opiniões, sugestões, teorias totalmente diferentes daquelas que estão propostas na palavra de Deus. Por isso que nos dias de hoje, a sociedade apresenta uma proposta diferente de casamento da proposta que nós encontramos no reino de Deus. Uma proposta diferente sobre trabalho da proposta que encontramos sobre trabalho no reino de Deus. Uma proposta diferente sobre sexualidade da proposta diferente que a Bíblia mostra sobre sexualidade. Uma proposta diferente sobre o sistema de justiça, quando nós comparamos com o sistema de justiça apresentado pelo reino de Deus. Ou seja, a guerra cultural nada mais é do que o conflito de ideias entre as ideias que pertencem à sociedade, que não quer participar do reino de Deus, e a igreja, que é o reino de Deus, que é a coluna da verdade, o baluarte da justiça, né, como diz Paulo, que procura defender esses valores. Onde é que o jovem se encontra nesse contexto? Tá, pastor, o senhor está fazendo a minha cabeça viajar agora aqui com tanta informação. Eu, jovem promessista, onde é que eu me encaixo nisso? O que isso tem a ver com a minha vida? Isso tem tudo a ver com a sua vida, jovem. Como eu disse lá atrás, todos nós nascemos, crescemos e morremos dentro de uma cultura. Concordemos com isso ou não.
Todos nós vamos nascer, crescer e viver e morrer dentro de um lugar, dentro de uma atmosfera, dentro de um ambiente, pastor Abimael, onde existem valores, onde existem sugestões, onde existem símbolos, onde existem comportamentos, onde existem expectativas, onde existem direitos e deveres, que, de uma maneira ou de outra, todos nós acabamos nos envolvendo, conscientemente ou não, de modo consciente ou não. Todos nós acabamos por absorver, acabamos por assimilar, acabamos por trazer para nós esses valores, conceitos, símbolos, expressões, de modo consciente ou não. Eu cito um exemplo aqui. É bem possível que a maioria dos pais brasileiros, não tenham investido um tempo para ensinar o hino nacional para os seus filhos. Mas a maioria dos filhos brasileiros, a maioria dos cidadãos brasileiros tem uma boa noção sobre o hino nacional. Mas se não foram os pais que ensinaram, quem ensinou então a beleza do hino nacional para esses filhos? A cultura escolar, a cultura cívica, o espírito patriótico que existe na nação, né? Não foram os pais, mas foi a cultura patriótica que ensinou isso aos filhos. Vou dar um outro exemplo da presença da cultura. Com certeza, nenhum pai, nenhuma mãe dedicou um tempo razoável, não dedicou assim, não parou a sua vida para ensinar o seu filho ou a sua filha a torcer para esse ou para aquele time. Né? Ninguém fez um curso aprofundado com o seu filho, com a sua filha, para ensinar o seu filho a torcer para o Corinthians, ou para o São Paulo, ou para o Palmeiras, né? Ou para o Paysandu, ou para o Flamengo, né? Embora alguns pais façam isso, alguns pais que são torcedores bem fervorosos, mas a maioria não faz isso. Os filhos vão crescendo em um ambiente esportivo, onde existem símbolos desse ou daquele clube, e eles vão assimilando e vão aceitando aos poucos aqueles símbolos esportivos. E isso se repete em várias formas, né? E aí um terceiro exemplo da presença da cultura, que todos nós sofremos influência dela. Quem nasceu na roça, quem nasceu na área rural, vai absorver a visão de vida que é apresentada lá na área rural. Quem está na área rural não vai absorver a visão de vida de quem está morando na área urbana da cidade. Muito dificilmente isso vai acontecer. A tendência é que quem nasceu na área rural absorva a visão de mundo que está presente na área rural. O contrário de quem nasce na cidade também é verdadeiro. Quem nasceu na área urbana e vive na área urbana vai assimilar, vai receber a visão da vida, uma visão de mundo baseado em quem mora na área da cidade. Não vai absorver de quem está na área rural. Perfeitamente. Esse processo, pastor Abimael, também acontece no aspecto da fé. Também acontece com o jovem no aspecto da fé. Exemplo. E aqui eu vou abrir meu coração pastoral, resgatando aquela fala lá de trás que a gente falou, né? Que o nosso debate aqui é baseado na vivência pastoral e não em teorias, né? Sim, sim. Todos os jovens que eu aconselhei até hoje, que tiveram uma crise de fé, por exemplo, com o ateísmo, jovens que me procuraram e disseram o seguinte: pastor, eu estou tendo crises de fé, estou tendo dificuldade para crer na existência de Deus, estou tendo dificuldades para acreditar que a Bíblia é inspirada e que ela é a palavra de Deus, e que a cultura do reino de Deus é a melhor alternativa mesmo. Estou com problemas de concordar com isso. Esse fato existe, esse problema ele é real, mas todos os jovens com quem me deparei, pastor Abimael, nenhum deles estudaram profundamente a Bíblia, nenhum deles foram ou conheceram a fundo os principais autores que defendem a existência de Deus, que defendem a Bíblia inspirada como palavra de Deus. De todos esses jovens que eu aconselhei,
A maioria deles não conhecia, nunca tinha ouvido falar dos grandes filósofos cristãos, dos grandes pensadores cristãos, dos grandes defensores da cosmovisão cristã, né, da visão de mundo cristã. Mas a maioria desses jovens que se declararam ateus para mim, eles tiveram um grande contato profundo com os autores seculares, com as fontes seculares. Então, eles eram jovens da igreja, alguns batizados na igreja, alguns líderes de igreja, e eles tiveram um contato muito profundo com autores ateístas, livros ateístas, estudos ateístas, exatamente, argumentos ideológicos, ideologias não cristãs, se enveredaram por caminhos, por opiniões e visões de mundo não cristã, antes de fazerem a tarefa de casa, antes de conhecerem a Bíblia como ela realmente é, antes de desenvolverem uma vida piedosa diante de Deus em oração, em santificação. A maioria desses jovens não tinha amigos dentro da igreja. Eu digo aqueles amigos bons de Bíblia, não tinham amizade com presbíteros, não tinham amizade com pastor, eles não leram com profundidade a Escritura, não conheciam livros que defendiam a Escritura, não conheciam os grandes teólogos que têm argumentos de sobra para sustentar a Bíblia e sustentar a existência de Deus. Ou seja, a maioria dos jovens que se declara ateu é porque só conheceu um lado da conversa. Infelizmente nasceram na igreja, infelizmente conviveram entre nós ali, mas não fizeram o seu trabalho, não aprofundaram o conhecimento sobre Deus, não aprofundaram o conhecimento sobre a Bíblia, não aprofundaram, não se prepararam para se defender dos argumentos contrários à sua fé cristã, não fizeram questão de conhecer bons livros, bons autores, bons estudos, boas defesas que sustentam a fé cristã. Nessa guerra, nesse conflito, fatalmente vai vencer o mais preparado. E o que nós temos visto? Muitos jovens estão sendo jovens de igreja, muitos jovens cristãos, por não perceber, pastor Abimael, que existe essa guerra cultural, esse conflito entre o reino de Deus e o reino do mundo, o reino das trevas, eles acabam sendo levados, eles vão crescendo e vão assimilando a influência do meio, vão se conformando com as informações, os argumentos, as propostas do meio aonde eles estão inseridos. Sim. E aí, porque eles não foram avisados, e se foram, não prestaram atenção, todo cristão, todo jovem precisa se preparar para defender a sua fé, precisa investir tempo e recurso na defesa da sua fé. O apóstolo Pedro escreve em uma das suas cartas que nós devemos conhecer muito bem a nossa fé para que, quando formos questionados, nós tenhamos condições de responder a razão, o motivo, a circunstância, o porquê da nossa crença. Então, a guerra cultural, o conflito cultural de ideias, ele vai vencer aquele jovem que não está atento ao movimento da cultura, aquele jovem que aceita tudo que a cultura propõe. Eu faço aqui como saber se um jovem está atento ao que está acontecendo na cultura na qual ele está crescendo, na qual ele está inserido. É muito simples. Quantas vezes você, jovem, quantas vezes você, meu irmão, minha irmã, parou para questionar os valores, parou para analisar valores, comportamentos, símbolos, atitudes, tendências que chegaram até você? Né? Vou dar um exemplo simples aqui, pastor Abimael. Muitos jovens têm no seu celular, além de louvores, muitas músicas seculares. Muitos jovens têm aí no seu celular louvores da Aline Barros, louvores do Fernandinho, mas também tem aí músicas impróprias do sertanejo universitário. Que fala de costumes, bebida, adultério. Exatamente. Vida louca. Exatamente. Canções, músicas seculares que estimulam as pessoas a beber, a se prostituir,
a ficar escravo do vício, a trair a pessoa amada. Exatamente. Ou seja, e esse jovem, essa jovem, não vê nenhum problema nisso. O jovem que se comporta dessa maneira, ou o adulto também que se comporta dessa maneira, já foi cooptado pela cultura. Já foi capturado na sua ideia. Sim. Pelos valores. Nem se deu conta, né? Nem se dá conta. Nem se deu conta. Ele foi roubado e não viu. Ele foi capturado e não percebeu. Ele foi sequestrado e não percebeu. Por quê? A cultura secular tem um apelo muito emocional. A cultura secular tem um apelo muito emotivo. E a menos que o jovem e os adultos estejam preparados e estejam conscientes de que precisam constantemente filtrar, analisar, questionar, comparar o que está acontecendo ao seu redor com aquilo que a palavra de Deus mostra, com aquilo que os apóstolos ensinam, com os valores do reino de Deus que a igreja mosra. Se isso não acontecer, esse jovem, essa pessoa vai sair perdedora no conflito cultural. Porque aí você tem ateístas famosos defendendo que Deus não existe, que vai desde cientistas até cantores, artistas de cinema, poetas, escritores, jornalistas, atletas, né? De modo que é realmente necessário desenvolver uma consciência onde nós tenhamos algum tipo de filtro para podermos saber como lutar essa guerra cultural. Ok, pastor. A gente agradece aqui todos os nossos irmãos que estão na audiência com a gente aqui, participando conosco. Eu estou colocando aqui algumas saudações e até comentários mesmo, né? A irmã Marilene, por exemplo, a irmã Marilene Leal, ela faz essa seguinte pergunta de pastor: por que jovens que estudam teologia se afastaram da igreja, né? Bom, não só a teologia, se ela não for bem estudada corretamente, né? As teologias, na verdade, né, pastor Eduardo? Porque hoje nós temos teologias, né? Nós temos a teologia ortodoxa, que é aquela teologia afinada com a Bíblia Sagrada, afinada com os conceitos da Bíblia Sagrada, né? Nós temos a teologia liberal, por exemplo, que é a teologia que descarta os milagres, que descarta o sobrenatural, né? E fica só com aquilo que é natural, que está no plano humano, não é verdade? E aí nós vamos ter as outras teologias, que, por exemplo, hoje nós temos as teologias, a teologia coaching, né? Tem a teologia coaching que eu estou citando aqui, né? Mas eu diria que a ortodoxa e a liberal, elas são as mais salientes, né? E que se você não souber filtrar, não souber trabalhar, você acaba se tornando um ateu, né? Por exemplo, se enveredar para o lado da teologia liberal, você se torna um cético, né? No mínimo um cético, e aí a fé não vai andar, e a vida cristã não vai andar. Mas nós estamos trabalhando aqui, ouvindo o pastor Eduardo, tratar sobre o despreparo de muitos dos nossos jovens, a verdade é essas jovens, né? Porque despreparo em que sentido? Primeiro, na leitura da palavra de Deus. O cristão precisa conhecer o seu manual de luta, de guerra, de vida. É o manual de vida e o manual de guerra espiritual, que é a Bíblia. Nós temos os argumentos na Bíblia, a base dos nossos argumentos, a base da nossa fé, a base dos nossos costumes, o fundamento dos nossos costumes está na Bíblia. Você pode não ter, por exemplo, um costume específico, mas você tem o princípio que norteia o princípio. Você tem o princípio. Existem, por exemplo, você não vai ter na Bíblia, por exemplo, questão do fumo. Na Bíblia não tem lá não fumarás, por exemplo, né? A Bíblia não tem lá para não fumar. Mas a Bíblia tem o princípio que atinge isso, né? Você tem, por exemplo, na Bíblia lá aquilo que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Tem aquela de quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é princípio bíblico, né? O fumo não faz bem à saúde, é tanto que hoje, no nosso tempo, o mundo secular mesmo não cria restrições para divulgação do fumo, para divulgação do hábito ou do vício de fumar, né? É algo que causa prazer, sim, mas
a própria sociedade secular, ela tem restrições, porque ela vê que o fumo é muitíssimo mais danoso para a vida humana, para o ser humano, para a sua saúde, do que algum benefício, né? Se há algum benefício, ele fica quase que invisível diante dos malefícios do fumo. Mas vamos a algumas questões que são muito mais fortes hoje, pastor. Alguns conceitos, algumas ideias que hoje estão influenciando muito os nossos jovens. Por exemplo, a questão, da ideologia de gênero, né, pastor? Ela está hoje muito em voga. Eu tenho conversado com jovens da minha igreja, os meninos da igreja têm conversado comigo, e jovens de outras, né, de outros lugares, gente de onde eu já pastoreei, com quem eu já conversei. O estímulo é muito forte nas escolas. Eu tenho o testemunho de dois jovens aqui, né? Eu posso citá-los porque eu não vou aqui citar nome, mas é assim, eles disseram para mim, o rapaz, o garoto, falou para mim, ele tem 16 anos, disse: pastor, a pressão é muito forte na escola hoje. Não é tão forte hoje para você ir para uma balada, usar droga. Eles estão presentes, esses conceitos, as ideias, esses costumes estão presentes. Mas hoje, o estímulo mais forte é para você mudar a sua orientação sexual, né? Então ele disse que eu sofro pressão, inclusive, das meninas. Eu sofro uma pressão das meninas porque eu sou hétero, porque eu já me defini como hétero na escola. Então eu sofro os ataques principalmente das meninas. Olha só que coisa, né? E essa outra jovem, depois da pregação, uma pregação que eu concedi numa noite de sábado aí para o jovem, um culto jovem, ela veio me procurar e falou: pastor, isso que está acontecendo com esse moço que o senhor citou, está acontecendo comigo. E olha, no meu caso, pastor, não são os meus colegas que estão me pressionando, que estão me atacando para que eu mude de orientação sexual, que eles chamam de gênero, né? A mudança de orientação de gênero. Não, é a minha professora. A minha professora perguntou se eu era hétero, eu disse que era. Pronto, ela pegou ar comigo, ficou com raiva de mim, me persegue hoje. Então, os nossos jovens estão, por exemplo, sofrendo muito ataque nessa área, por exemplo, da ideologia de gênero, mas eles também estão com dificuldade de contra-atacarem, no sentido de argumentarem isso aí. E eu tenho falado, inclusive, pastor, que a ideologia de gênero, ela é algo que não é complicado de se explicar, de se defender, de se argumentar, porque ela é baseada em especulação filosófica. Ela não é baseada em ciência. A ideologia de gênero não é baseada em ciência, ela é baseada em especulação filosófica. Começa ali com o fundamento existencialista de Jean-Paul Sartre. O ser precede a essência, né? E aí, quer dizer, primeiro nasce o ser humano, físico, né? Com algum órgão sexual. No entanto, a sua essência vai se definir num processo, e olha lá, hein? É processo cultural, social e cultural. Quer dizer, e aí, os nossos jovens, como não estão ligados nessa origem ideológica, filosófica, né? O que acontece? Eles aceitam, assimilam o meio do caminho. Porque o meio do caminho é o se sentir. Porque a ideologia de gênero está muito mais ligada em comportamento. Ou seja, eu sinto que sou mulher em corpo de homem. Eu começo a receber estímulos para isso. Existem muitos estímulos, há uma variedade de estímulos. E eu começo a acreditar nisso, né? Agora, para piorar a situação, na ideologia de gênero hoje, ela já enveredou para outros tentáculos, para outras vertentes. Hoje, você não se sente só, por exemplo, o homem no corpo de mulher, a mulher no corpo de homem, o cis, o gênero neutro, né? O trans. Não é mais só isso. Agora, por exemplo, eu me sinto um lagarto, eu me sinto um gato, uma gata. Eu sinto que sou cachorro. A gente vê aí já até os vídeos da pessoa andando de 4 na rua, né? Como se fosse 4 patas. Quer dizer,
Mas isso está muito forte, de maneira que nossos jovens precisam se preparar, primeiro na Bíblia Sagrada, evidentemente, que é a nossa regra de fé e prática, e segundo, ler aquilo que você falou, ler outros livros, ler outras literaturas que tratam do assunto, né? Até para saber de onde sai isso, qual é o útero desse comportamento, que não é a psicologia, diga-se de passagem, a psicologia se apropriou da ideologia de gênero e desenvolveu o aspecto comportamentalista, mas ela vem aqui na ideologia, né? Ela vem aqui na ideologia, no existencialismo sartreano. Uma outra coisa que você citou, agora eu puxo para aquilo que você citou, é a questão, por exemplo, da teoria da evolução. Você citou agora há pouco, né? Teoria da evolução, baseada em quê? Baseada em ciência? Não, ela não é baseada em ciência. Por quê? Porque a teoria da evolução, ela se contradiz diante da própria lei da biologia, né? Da biogênese. Porque a lei da biogênese, ela diz que a vida surge da vida. E a teoria da evolução diz que a vida surge da não vida. Então, os nossos jovens, por exemplo, eles saem da sala de aula confusos. Porque o professor falou que nós somos originados em conexões químicas, não biológicas. Né? Seja, sim. Que nós somos frutos de um encadeamento, de uma confluência de elementos químicos, não vida, não vivos. Então, que depois a vida vai surgir dessa conexão de elementos não vivos. Quer dizer, faltou a leitura, porque quando a gente fala para os jovens, olha, mas você não vê, por exemplo, na biologia, a lei máxima, a lei áurea da biologia, a lei da biogênese, que diz que a vida surge da vida, como é que você explica isso? Ou seja, é a falta de leitura, é a falta de conhecimento. Você falou de filósofos que defendem a fé. A gente pode citar aqui um dos maiores filósofos hoje que defende a fé, a existência de Deus, por exemplo, e que os jovens precisavam ler, que é o Dr. William Lane Craig. Exato. Dr. William Lane Craig é um dos grandes defensores da fé em Deus. Aí você tem Lee Strobel, por exemplo, que hoje é um grande escritor, e que tem um testemunho de vida porque ele já foi ateu. Tá? Você tem grandes escritores hoje que podem ser lidos pelos nossos jovens para que eles se municiem de argumentos para debater nessa guerra de argumentos, nessa guerra de ideias, como você citou, essa guerra de conceitos. E aí eu quero terminar minha consideração colocando isso. Ou seja, é preciso primeiro conhecer a Bíblia Sagrada, é preciso ter domínio da Bíblia Sagrada. Porque muito da defesa que nós vamos fazer dentro da própria Bíblia. Porque eles pegam a Bíblia para jogar contra nós. E se a gente não tem o domínio do texto bíblico, o que vai acontecer? A gente vai ficar calado. A gente vai dizer, nossa, então a Bíblia tem erro também. A Bíblia está errada, porque a Bíblia está se contradizendo. E a Bíblia não vai se contradizer. É verdade. E ainda o finalzinho dessa última palavra minha, é que o que está acontecendo? Por que muitos jovens nossos estão sucumbindo diante da guerra cultural? Porque estão despreparados, tanto biblicamente, quanto bibliograficamente. Sim, né? sim. Bibliograficamente. Se alimentam dos argumentos do professor marxista lá na sala de aula, que simplesmente reverbera lá as ideias ateístas, as ideias que você citou aí, as ideias naturalistas. E aí o jovem precisa entender o que é o naturalismo, né? E o que acontece? Quando ele chega na igreja, ele está confuso, já não acredita mais na Bíblia, né? Já não acredita mais na palavra de Deus, já o pastor está pregando lá, ele está debochando do pastor, dizendo que o pastor não sabe nada, e aí daqui a pouco ele está saindo da igreja. Nós temos não poucos exemplos, pastor, de jovens que hoje estão fora da igreja, porque durante o período que entraram no colégio, no ensino médio principalmente, na faculdade, foram sendo alimentados de argumentos céticos, ateístas,
teorias ateístas e saíram da igreja. Mas é assim também, né, pastor? Você está corretíssimo na sua abordagem. Mas aí nós temos algumas questões que a gente pode ponderar também nesse ponto específico, né? Sim. Nós estamos falando de jovens que deixam a igreja no meio da guerra cultural, né? Então nós vamos aqui voltar um pouquinho. São capturados pelo exército, né? Ou então Exato. se rendem. Ou então se rendem ao exército Cooptados, né? Ou são do mal. Cooptados. E às vezes se tornam soldados do outro exército, hein? Sim, sim. Mas assim, sendo uma observação aqui interessante. Então nós sabemos que existe uma guerra cultural, que é essa guerra de ideias. As ideias que estão baseadas na verdade que vem de Deus, baseada no reino de Deus, que está dentro da igreja. E as ideias externas, que são as ideias decadentes da sociedade sem Deus. Verdade. O ponto, pastor, é que a maioria dos jovens não faz nem ideia que essa guerra está em andamento. Isso, falou tudo. A maioria deles não faz nem ideia. Não tem ideia. Então, vou dar alguns exemplos de guerra cultural aqui, ou conflito de ideias. Deus existe? Sim ou não? Essa é um dos conflitos da guerra cultural. Casamento é só entre um homem e uma mulher? Isso é um outro conflito da guerra cultural. Os pais têm autoridade total sobre os filhos até a maioridade civil? Sim ou não? Os pais têm autoridade moral, autoridade econômica, autoridade ética sobre os filhos até a maioridade? Sim ou não? É um conflito cultural. A Bíblia é um livro ultrapassado, misógino, é um livro preconceituoso, machista, é um livro que ensina sobre escravidão, que apoia a escravidão? Sim ou não? É um outro conflito cultural. Aborto, né? O aborto é um direito da mulher ou ele é um pecado aos olhos de Deus e é algo que moralmente, eticamente deve ser evitado e reprovado? Salvo naqueles casos específicos, bem específicos, envolvendo questões de saúde. Os casos que podem até ser crimes, mas não são punidos, né? Exato, que a legislação excetua, né? É um outro ponto sensível de conflito cultural. A liberação de drogas e substâncias entorpecentes ou psicotrópicos. Perfeitamente, pastor. Deve ou não acontecer? Você é a favor ou contra? Isso é um outro ponto de conflito cultural. A música secular. Que tipo de música secular deve ser valorizada, deve ser consumida? O cristão deve ou não fazer uso de música secular? Sim ou não? É um outro ponto de conflito cultural. O aspecto político. Em que tipo de visão política, que tipo de pensamento, que tipo de ideologia Muito bem. o cristão pode ou não se envolver, deve apoiar ou deve rejeitar? Isso é um ponto de conflito. Ou seja, existem várias e várias situações que são considerados pontos de conflito desse debate cultural, dessa guerra cultural, né? A religião é uma farsa ou a religião é a verdade? Esse é um outro ponto sensível da guerra cultural. Veja bem, nós temos todos esses pontos para serem debatidos e a Bíblia, a palavra de Deus, a igreja tem resposta para todos eles. Perfeitamente. No passado, antes da Era Moderna, antes ali de meados do século 17, 18, os cristãos, eles nunca tiveram, a maioria dos cristãos se desenvolvia bem, caminhava bem em relação aos debates da sua fé. Afinal de contas, o mundo era majoritariamente cristão, né? A partir do século 18, 19, o mundo vai passar por uma virada e vai rejeitar os valores de Deus. A grande questão é que a maioria de nós já nasce e cresce num mundo que é totalmente contrário às coisas de Deus, mas a maioria de nós não se dá conta, a maioria de nós não percebe, não faz nem ideia. Se pessoas maduras, casadas, pais de mãe, pais de filhos, né,
mães, avós, avós não fazem noção, imagine o jovem que está em formação. A família acredita que a escola, principalmente a escola pública, é um bom lugar para o filho aprender coisas e aprender valores para aprender a viver. Infelizmente, nas últimas décadas, a escola se transformou numa fábrica de destruição de valores e de destruição da boa moral cívica e secular. Infelizmente, a escola se transformou no local preferido para o conflito cultural. Por quê? Atenção, só um parênteses aí, pastor. Atenção, um dos grandes ideólogos desse desmanche moral, desse desmanche da moralidade cristã, chama-se Antônio Gramsci. E ele, lá atrás, nos anos 30, ele já escrevia, né, nos seus cadernos do Cássia, dizendo o seguinte, que a grande estratégia para subverter a sociedade deveria ser o ambiente escolar. Sim. A escola, que deveria ser um local onde o conhecimento seria compartilhado, difundido, infelizmente nós temos visto isso nos últimos anos, tem se transformado, não só a escola, a universidade também, tem se transformado cada vez mais num ambiente hostil aos valores do reino de Deus, num ambiente totalmente contra, né? A ponto de fazer militância, de realmente fazer defesa, apologia de valores e ideais totalmente contrários aos valores de Deus. Uhum. Porque a maioria dos professores são ateístas ou materialistas. Na universidade, esse fenômeno estranho também acontece, né? Eu mesmo, quando fiz a minha universidade, tive que passar por situações assim, onde fui desafiado a sustentar a minha crença, a chegar a perder notas nas provas, para não abrir mão da crença, né? Mas a pergunta que fica no ar é o seguinte, pastor Abimael: quantos, na verdade, estão cientes disso? Quantos jovens estão conscientes disso? E aí existe um outro aspecto que eu quero destacar aqui, falando agora da fé cristã. A fé cristã não é apenas sentimento. A fé cristã não é apenas sensações. A fé cristã, ela não é apenas emocionalismo. Em alguma medida, esses fatores fazem parte da fé cristã. Mas o cristianismo, a fé cristã, o conjunto de valores que Deus transmite ao seu povo, ele é totalmente intelectual. É racional, né, pastor? O cristianismo é uma fé racional. Racional. Ele não é totalmente racional. O cristianismo é uma religião que tem o perfeito equilíbrio entre razão e fé, entre conhecimento e crença, entre cérebro e coração. Existe um equilíbrio saudável. Só uma observação, pastor. A fé, ela é suprarracional, ela está além da razão. No entanto, ela transita na razão, ela se realiza na razão para nós. Exato, eu ia chegar nesse ponto. Primeiro, para nós compreendermos que a fé ela é suprarracional, nós precisamos primeiro compreender a dimensão do emocional e do racional. Sim. Porque senão a gente não vai conseguir discernir, decifrar por que Deus também se manifesta de modo suprarracional, que são os fenômenos, né? Que são os milagres, que são aqueles acontecimentos e eventos que, humanamente falando, é difícil de explicar ou é difícil de entender. E aí a gente tem que se curvar diante da soberania de Deus, porque Deus faz, sim, fenômenos sobrenaturais. Verdade. Então, o jovem cristão tem que entender que nem só de emoção viverá o adorador. Sim. Nem só de música viverá o cristão. Nem só de reunião, de lazer viverá a igreja. Não só de belos templos construídos viverão os cristãos. Os cristãos precisam desenvolver a sua mentalidade cristã. Sua mente, renovação da mente. Escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 2, diz que nós não podemos nos conformar com o mundo, mas temos que transformar a renovação da nossa mente constantemente, né?
se nós não modificarmos a maneira como nós assimilamos, compreendemos e deciframos a realidade, nós seremos levados pela cultura secular. Nós seremos levados pela cultura da sociedade. Se nós não aceitarmos que a fé cristã, ela também possui um conjunto de conhecimentos, além do coração, além da emoção, além da sensação maravilhosa que a presença de Deus produz, nós precisamos desenvolver um raciocínio cristão, um raciocínio bíblico. Nós precisamos desenvolver uma cultura bíblica. Nós precisamos desenvolver atitudes, comportamentos, valores, expressões, símbolos, sistemas cristãos, sistemas de vida, sistemas de interpretação, sistemas de valores, sistemas de interpretação, sistemas de opinião, sistemas de criação de arte, sistemas de criação de música, sistemas de criação de teatro, sistema de criação, ou seja, nós precisamos desenvolver formas cristãs de nos apresentarmos ao mundo. E isso só é possível de forma racional. E só há uma maneira do jovem cristão estar preparado para o enfrentamento do conflito cultural, que é o conflito entre os valores do reino de Deus que estão na igreja e os valores decadentes que estão na sociedade. Só há uma forma de fazer isso. É preciso estar convertido, é preciso estar vinculado a uma igreja local. Local, o corpo. É preciso pertencer a uma igreja local, servir a uma igreja local. É preciso estar submisso à liderança de uma igreja local. E é preciso preparo mental, preparo intelectual. Leitura, né, pastor? Leitura. Jovens que estão me ouvindo aqui agora, vou falar uma coisa com muito amor e carinho. Louvado seja Deus pelo cérebro que Ele te deu. Deus te deu um cérebro igualzinho do Einstein. Deus te deu um cérebro igualzinho do Aristóteles. Deus te deu um cérebro igualzinho àquele professor que você admira. Mas você precisa usá-lo. Sim. Você precisa desenvolvê-lo. Né? Daniel era um jovem muito sábio. Jeremias também era um jovem sábio. Paulo era um jovem sábio. Timóteo era um jovem sábio. Jesus Cristo foi um jovem sábio. Davi foi um jovem sábio. Salomão, nem se diga, foi um jovem muito sábio. Ou seja, a inteligência caminha junto com os cristãos. A inteligência anda de mão dada com o jovem cristão. Então, jovem, você precisa estar vinculado a uma igreja local, precisa estar convertido, submisso à sua liderança, e você precisa estudar as coisas de Deus da mesma forma que você estuda a sua matemática, a sua física, a sua medicina, a sua engenharia, o seu direito, a sua arquitetura, a sua administração, da mesma maneira que você constrói conhecimento através das descobertas que os estudos que você faz na sua área proporcionam, da mesma forma você precisa fazer com a palavra de Deus, com a boa teologia. Uma irmã aí atrás falou por que jovens estudando teologia se afastam da igreja. Minha irmã, não foi a teologia que afastou eles da igreja. Com certeza, foi o pecado deles que afastou eles da igreja. Sim. Porque quanto mais você estudar teologia, a teologia ortodoxa, a teologia bíblica, mais nós descobriremos quanto Deus é inefável e o quanto nós somos miseráveis. Mais nós descobriremos o quanto a igreja é frágil, o quanto a igreja é falha e o quanto a igreja precisa da graça de Deus para continuar servindo ao Senhor, mesmo diante das suas falhas. As pessoas que se afastam de Deus ou da igreja porque estudaram teologia, elas na verdade, estão se comportando de maneira egoísta. Porque ou elas descobriram verdades que a igreja não pratica, e aí ela se sente superior a esta igreja local e aí se afasta, ou então ela acabou sendo confrontada com as verdades que a boa teologia revela. E aí faltou ambiente, e aí faltou fé, e aí faltou tolerância, e aí faltou misericórdia, e aí faltou o amor. Humildade, e aí faltou o amor, né?
o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor não olha para si mesmo, o amor não é egoísta, né? Então, muito pelo contrário, a boa teologia vai aproximar sempre as pessoas de Deus, né? Eu acompanho. Só para fechar essa minha parte aqui, do preparo, nós vivemos num país, pastor Abimael, onde o incentivo para a educação é mínimo, né? Sim. Então, nossos jovens, eles ficam 18 anos, 12 anos estudando e saem de um sistema de ensino, a maioria deles muito ignorantes sobre as informações mais básicas. Olha que triste. As pessoas ficam 12, 15 anos estudando e não saem preparadas para fazer uma prova de vestibular. Não saem preparadas para fazer uma leitura, uma interpretação, uma análise de texto. As pessoas ficam 12 anos na escola e não suportam a escola. Ficam 12 anos estudando e não suportam estudar, né? Então, a gente tem esse desafio também. Satanás se aproveita disso, né? Embora a educação no Brasil ela tenha grandes oportunidades, essas oportunidades não estão sendo exploradas, né? Nós não estimulamos os jovens a estudar. A gente estimula o jovem na igreja a tocar, estimula ele a cantar, mas a gente não estimula ele a pesquisar. A gente não estimula ele a estudar teologia. A gente não estimula ele a descobrir as grandezas de Deus, né? Só assim ele será preparado. E aí, só para fazer um comparativo com vocês aqui, eu já me deparei com jovens universitários, grandes profissionais, pessoas com formação, pessoas, pastor Bimael, gerentes de banco, que são cristãos, grandes empresários, gente com profissão, gente com carreira, gente estudada, que sabe tudo de administração, sabe tudo de engenharia, mas não consegue explicar o evangelho para o incrédulo, não consegue explicar por que Deus existe, não consegue explicar por que o ateísmo não pode ser uma opção, não consegue explicar o que vem a ser o niilismo, não sabe explicar por que o homossexualismo é errado, não sabe explicar por que usar droga é errado, não sabe explicar biblicamente, não sabe. Sabe tudo de engenharia, sabe tudo de medicina, sabe tudo de física e não consegue explicar a razão da sua crença. Por que isso acontece? Porque a maioria desses jovens não está se dando conta de que neste momento está acontecendo um conflito espiritual entre a cultura secular e entre a cultura do reino de Deus. E a menos que essa consciência venha sobre essas pessoas, a menos que essas pessoas despertem para essa realidade, né, as coisas vão ficar difíceis. Aí só um exercício aqui para a gente, né? Alguns jovens acham caro, né? Nada contra, pastor Bimael. Nada contra quem aí gosta do seu lazer com o videogame. Nada contra quem gosta de passar o seu tempo aí relaxando, jogando o seu jogo, né? Mas eu fiz uma pesquisa aqui, né? Só para a gente conversar aqui, né? Sim. O pessoal acha difícil estudar as coisas de Deus, né? Existe hoje na internet uma infinidade de recursos, uma infinidade de livros gratuitos, existe uma infinidade de bibliotecas online, de bibliotecas que oferecem bons livros a baixíssimos custos, livros aí gratuitos por causa de já serem antigos e já caíram no domínio público, né? Então você pode adquirir gratuitamente. No entanto, o pessoal acha difícil, o pessoal acha caro, o pessoal acha isso, acha aquilo. E eu estou aberto aqui, ó, PlayStation 5, o último PlayStation que saiu, o valor médio só do videogame, tá? R$4.700. O pessoal vai correr atrás, né? E aí a gente acha caro uma Bíblia de estudo por 120. A gente acha caro um livro de dogmática, um livro de apologética por R$40, R$60. Sim. A gente acha caro um curso de teologia por R$200, R$300. É um investimento que a gente faz durante um tempo e que vai ter utilidade para a vida toda e até para toda a eternidade quando a gente estiver ao lado de Cristo, né? Amém. Pastor, eu quero apresentar aqui uma bibliografia importante para o pessoal interessado em conhecer melhor essa questão da guerra cultural, que é a guerra espiritual, né? Primeiro, a Bíblia Sagrada. Olha aqui, a capa está até meio desfigurada um pouco, mas essa Bíblia aqui é muito boa, né? NVI. É a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia.
Você não vai conseguir vencer a guerra cultural, a guerra espiritual, se não tiver o domínio do texto da palavra de Deus. É aqui que a gente renova a nossa mente, é aqui que a gente aperfeiçoa a habilidade para discutir, para o debate de ideias que a gente tem. É a palavra de Deus em primeiro lugar. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, diz o Salmo 119, verso 9. Agora, como nós citamos aqui algumas bibliografias, leia livros do Dr. William Lane Craig, que é um cristão, é um filósofo, debatedor, vencedor de todos os debates dele. Ele vence debates com ateus, ele discute, e ele escreveu livros maravilhosos. Eu tenho aqui alguns, a Eliane até me proveu aqui um, que eu estava curioso para trazer, mostrar para vocês. Mas eu quero apresentar aqui para os jovens esse livro aqui titulado Guerra Cultural, tá? É Peter Kraft, tá bom? Muito Peter bom, Kraft é da editora Ecclesia, né? Ecclesia. Esse livro é muito importante para você saber sobre a guerra cultural, que ele também chama de guerra espiritual, viu? Ele chama de guerra espiritual, porque os conceitos da guerra cultural são os conceitos que são os conceitos que abalam a fé, que mexem com a tua vida com Deus, tá? E olha só, ele hoje é demonizado, mas por quê? Porque ele fala a verdade, porque ele trata de questões que são nervosas da vida. Dr. Olavo de Carvalho, né? grande filósofo brasileiro, é um orgulho para nós brasileiros termos um cara como esse. E esse livro aqui é um dos mais importantes do Dr. Olavo de Carvalho, que é A Nova Era e a Revolução Cultural. Você vai gostar muito da leitura desse livro, sem contar os outros livros que ele tem, que são textos que ele escreveu ao longo da vida dele. Ainda é vivo, aí, Dr. Olavo de Carvalho, mas é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, né? E o outro livro dele é O Imbecil Coletivo. São livros que você precisa conhecer para abrir, dilatar a mente sobre essa questão essa guerra cultural, essa revolução cultural que nós estamos vivendo hoje. A gente abordou esses temas e tem muito mais para você conhecer, né? Uma outra coisa que eu queria passar para você aqui no finalzinho, estamos terminando a nossa live, é o seguinte, gente, olha, atenção, na universidade, né, aliás, a grade curricular da escola brasileira, do ensino brasileiro, seja ele fundamental, médio ou superior, ela infelizmente, ela está toda baseada no materialismo científico ou no materialismo dialético, né, que está ali dentro da forma marxista. Às vezes a gente fala de marxismo cultural, as pessoas crescem assim a cabeça, acho que a gente está falando de partido político, não tem nada disso não, né? Os partidos, a política bebe nessa fonte. Mas nós precisamos saber, atenção, você precisa saber que o conhecimento que você vai ter lá na universidade, falando principalmente no ensino médio na universidade, é um conhecimento que está contaminado pelo materialismo científico, pelo materialismo dialético. Vou resumir uma palavra. No marxismo, né, toda essa base curricular é toda de conteúdo marxista. Então você vai ter o ateísmo, que o pastor Eduardo falou, é o naturalismo, ou seja, é o relativismo moral, né? Principalmente o pessoal de humanas vai ter muito isso, vai ser muito bombardeado com o relativismo moral, né? na filosofia, na sociologia, né? que estão muito presentes aí no ensino superior do ensino médio e superior. Então, para você ter cuidado com isso. Agora, você precisa ler a bibliografia que não está na universidade, mas ela é acessível hoje. Leia a bibliografia que não está na universidade e ela vai te mostrar o outro lado da história. Como certa vez eu apresentei isso para um professor meu lá na Universidade Federal do Amazonas. Mostrei para ele, professor,
O que você fala, eu entendo, está baseado na tua linha ideológica e na grade curricular que você pegou. Mas tem o outro lado da história, tem o outro lado da realidade. Ele ficou surpreso, inclusive, com a bibliografia que eu apresentei para ele. Foi muito positivo o nosso debate durante alguns encontros. E eu fiquei feliz porque deixei um professor, deixei a semente ali, do outro lado do conhecimento para aquele professor. Fiquei muito feliz com isso. Então, meu jovem, minha jovem, você que está aí nos ouvindo e que vai nos ouvir no pós-live, né, municie-se, prepare-se. Pastor, busque conhecimento, primeiramente, da palavra de Deus. Conheça o livro sagrado, conheça a palavra de Deus. Jesus mesmo disse, tá? Jesus falou em João 7,38, tá? É segundo as Escrituras, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então, conheça a Escritura Sagrada, conheça a bibliografia, que não é a Bíblia, né? Conheça a bibliografia secular, tanto contrária como favorável à sua fé. É importante, conheça Nietzsche, por exemplo. Conheça o argumento de Nietzsche, conheça o argumento de David Hume, por exemplo, que era o cético, conheça o argumento de Diderot, conheça o argumento do Jean-Jacques Rousseau, conheça. Mas você precisa saber que tem uma contraproposta que vai concordar com a fé cristã, tá? Então, procure conhecer sempre esses dois lados, para você ver que a boa ciência, que a boa filosofia concordam com a Bíblia, que elas estão inclinadas inclinadas a concordar com o argumento da Bíblia, né? Para que você não pense que a ciência é inimiga da fé, como muitos acham, né? Que as ciências, melhor dizendo, são inimigas da fé. Não é isso, né? Tem a ciência ela é contaminada pelo pecado, pela mente pecaminosa. Mas se você estudar a boa ciência, você vai ver que ela se inclina para a Bíblia, para o ensinamento da palavra, para a cultura bíblica. Pois não? Eu acho assim, para a gente assim, falar com os jovens, né? Uhum. Eu acho que o primeiro passo, como o senhor está bem colocando, mas a coisa está tão feia, está tão difícil, que eu acho que vale a pena a gente ser um pouquinho propositivo aqui no final. Muitos desses conceitos que a gente está falando aqui, pastor, a maioria nem faz ideia. A maioria está... É bem possível que algumas pessoas até achem desnecessário esse tempo que a gente está passando aqui. Mas, no entanto, a guerra cultural está aí, a discussão... aliás, sendo bem sincero com os irmãos, os debates que nós estamos assistindo, onde coisas imorais, coisas ilegais, a prevalência da injustiça, o desmanche, da mentira, o desmanche, a desconstrução, para não dizer a destruição do mundo conservador, ele está acontecendo porque a igreja não está mais participando do debate cultural. Nós cristãos, enquanto nós estamos lá fazendo a nossa vigília, e temos que fazer a nossa vigília, existe um exército de pessoas se preparando para ensinar coisas horríveis para os nossos filhos. Nas salas de aula, nas mídias sociais, e por aí vai. No jornalismo. O que eu quero dizer é o seguinte: enquanto nós estamos lá fazendo nossas orações, lá na nossa escola bíblica, há um número enorme de gente se preparando para ensinar que a igreja não tem credibilidade, que a igreja é atrasada, que a igreja tem que ser calada, silenciada. Isso de alguma maneira vai acontecer. Mas a Bíblia diz que nós não podemos assistir isso passivamente. A Bíblia diz que nós temos que resistir. Sim. E jovem, se você não tomar uma posição a respeito do conflito cultural, é bem possível que você se torne um soldado que luta contra a igreja. É verdade. Se você não prestar atenção no que está acontecendo, jovem, se você não prestar atenção nos jogos que você joga, nas conversas que você conversa, nas redes sociais das quais você participa, se você não prestar atenção nas marcas que você consome os produtos, cristão não pode comprar
roupa de marca que patrocina aborto. Cristão não pode comprar alimento, lanche, suco, refrigerante de marcas que incentivam causas ideológicas que são contrárias ao reino de Deus. Cristão não pode usar o seu dinheiro para financiar o mal, para financiar o cinema, a arte, a cultura que diz que Jesus Cristo o cristão, ele não pode usar os seus recursos, ele não pode concordar com os absurdos morais que estão sendo propagados, ensinados e compartilhados e, na verdade, estão sendo empurrados a todos nós nesse tempo presente. Sim. Nós não estamos falando de política, nós estamos falando de cristianismo. A fé cristã, ela resiste a todas estas coisas. A fé cristã tem resposta, tem parâmetro para todas essas coisas. Se eu fosse um jovem hoje, despreparado contra a guerra cultural, o que eu deveria fazer? Eu vou te dar aqui uma receita básica. A primeira coisa, pedir perdão a Deus pela sua negligência. Ore a Deus pedindo perdão pelo seu pecado de negligência. A segunda coisa, procure ajuda ao seu pastor. Você tem um pastor? Você tem uma igreja? Procure o seu pastor e diga, pastor, eu fui despertado e eu quero ser um cristão mais responsável, eu quero conhecer mais da Bíblia, o que o senhor me aconselha a fazer? Terceira coisa, conheça a sua Bíblia. Comece do mais fácil para o mais difícil. Se proponha a ler um dos evangelhos. Há 4 evangelhos na sua Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Se proponha a conhecer profundamente pelo menos um deles. Leia o Evangelho de Marcos, é o mais curto. Ele tem só 16 capítulos. Em 40 minutos, 1 hora, você leu todo o Evangelho de Marcos. Leia ele uma segunda vez. Leia uma terceira vez. A partir da terceira vez, comece a ler e fazer anotações em algum caderno. Anote as dúvidas que você vai tendo durante a leitura. Procure o seu pastor e tire as dúvidas do seu pastor. Em seguida, procure bons livros sobre história do cristianismo. O cristianismo é maravilhoso. Ele é lindo. O cristianismo construiu a civilização que você conhece. O mundo que você conhece, meu jovem, ele só existe porque a igreja inventou ele. Só existem universidades para estudar, hospitais para curar a doença, orfanato para acudir os órfãos. Só existe liberdade, igualdade. Só existe liberdade de opinião, porque a igreja, o cristianismo, os princípios e os valores da palavra de Deus alimentaram isso nas pessoas. Ensino fundamental só existe por causa do cristianismo, protestantismo. Exato. Em seguida, o que eu faria além disso? Quando você for ler um livro contrário aos valores da fé cristã, procure saber qual é o outro livro que contradiz os argumentos desse livro que você vai ler. Exato. Exemplo, se você se propor a ler a obra de Karl Marx sobre o marxismo, não tem problema. Mas depois que você terminar de ler Karl Marx, procure ler os autores que contradizem, né? Que fazem uma oposição a Karl Marx. Se você quiser ler um livro sobre sociologia, leia o livro de sociologia. Mas leia também depois um bom livro sobre antropologia cristã. Perfeitamente. Se você tem dúvidas sobre as doutrinas da igreja, procure um bom livro de teologia sistemática, onde as doutrinas estão arrumadinhas, organizadinhas. Tudo organizado. As passagens que defendem as doutrinas e os pensamentos estão ali sistematizados. Só depois abra a sua boca para dar alguma opinião. Prepare-se primeiro. Vá até as fontes. Leia, conheça a história, conheça o porquê das coisas. Conheça a história da educação no Brasil. Vá lá, vá descobrir. Você sabia, jovem, que na década de 30 a escola pública tinha francês e latim? E hoje eles só ficam ensinando, eu e você, né, sobre as mesmas coisas durante 12 anos. Tudo isso tem um propósito, tudo isso tem a intenção de alienar a sua mente. Isso. Fechar a mente.
Eu não vou falar para você abandonar o seu videogame, porque eu sei que é uma coisa que você gosta. Eu não vou falar para você abandonar o seu futebol, o seu esporte, mas não é sensato, não é sábio gastar todo o seu tempo livre com coisas que não vão ajudar você a desenvolver a sua salvação, que não vão ajudar você a se defender na guerra cultural. Muitos jovens estão deixando a igreja porque acreditam no ateísmo, acreditam no homossexualismo, acreditam no secularismo, acreditam nas propostas da sociedade decadente, porque foram negligentes, não tiveram interesse de conhecer a riqueza, a profundidade e a verdade que está por trás da cultura cristã. Então, eu deixo aqui essas sugestões, espero que você, jovem, se sinta preparado. O meu Facebook está aí disponível, que se você quiser entrar em contato, viu, pastor Bimael? Quiser compartilhar o meu Face, você pode mandar uma mensagem e a gente tenta responder. Quem quiser orientação, quem sabe, né, pastor Bimael, dessa live aqui, quem sabe a gente não cria um curso. Sim, quem sabe, muito bom. Quem sabe. Muito bom. Pastor, muito obrigado pela tua presença, obrigado a todos os irmãos que estiveram conosco aqui ao vivo e os que estarão conosco no pós-live, que Deus abençoe a todos, foi um prazer muito grande compartilhar esses momentos com vocês. Esperamos ter sido úteis e bênção na vida de vocês. Qualquer coisa, como disse o pastor, podem conversar com a gente, nós estamos disponíveis aí, abertos ao diálogo, tá bom? Um abraço forte para todos, que Deus abençoe e até a próxima live. A próxima live estaremos falando sobre ateísmo prático, é a live final, a gente vai falar sobre ateísmo prático, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. Um abraço para todos, fiquem com Deus.